Aleluia. Boa noite, paz do Senhor, né? Eu já ia começar a falar, pra gente não perder tempo. Quero falar sobre 3 coisas que nós só encontramos em Jesus. Repete comigo, 3 coisas que eu só encontro em Jesus. Vira pro seu irmão e diga, nós vamos falar, ou melhor, nós vamos ouvir sobre 3 coisas que nós só encontramos em Jesus. E só desfrutamos se permanecermos em Jesus. Ficou claro? Então repete comigo, 3 coisas que eu só encontro em Jesus e só desfruto se permanecer em Jesus. Amém? Coloque a mão na sua cabeça, uma no seu coração, quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu declaro as mentes e os corações desse lugar livres para ouvirem e entenderem a Tua palavra. Espírito Santo, nós clamamos para que o Senhor traga revelação pessoal a cada um, né? Diante de uma palavra coletiva, o Senhor traga individualmente uma revelação a cada um. Que o Teu Espírito fale, mostre, revele, ilumine as mentes e os corações. Declaro toda mente aqui cativa a Jesus o Cristo, e que o Senhor venha e nos mude, nos transforme através da Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Se você quer e concorda, diga amém. A primeira coisa então que nós só encontramos em Jesus e só desfrutamos se permanecermos nele é salvação. Repete comigo, salvação. E João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,17 diz assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Diga, o mundo precisa de salvação. Vira para o seu irmão e fala, você precisa de salvação. Atos 4:12. Atos 4:12 diz: não há salvação em nenhum outro debaixo do céu, não há nenhum outro embaixo, nenhum nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Quer dizer, não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus Cristo. E aí você fala para mim, mas vamos falar de salvação, pastora, mas aqui nós já é tudo povo de Deus, né? Eu vou dizer uma coisa para você. Deus me deu essa palavra na semana que antecedia o encontro, a chegada do encontro das mulheres. Eu entendendo que era para pregar na chegada do encontro, né? Que é um lugar onde temos muita visita, né? Um evento onde haverá sempre a colheita, e nós tivemos muita colheita, sim ou não? E aí Deus tinha dado uma palavra pro pastor Marcos também, pro meu marido. E aí eu falei, Deus me deu uma palavra. Ele falou, Deus me deu uma palavra. Eu falei, mas Deus, quanta palavra, né? Será que vai ter 2 mensagens? E aí nós oramos, não, então vamos ver o que Deus tem. E Deus compartilhou então que era aquilo que, para aquele dia, era aquilo que Ele tinha colocado no coração do pastor dessa casa. E ele falou assim, não, é aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu disse, amém. E aí ele virou para mim e falou assim, domingo que vem você prega isso. E eu fiquei pensando, mas era uma palavra para colheita. E aí ontem à noite, quando eu acabei de estudar tudo, tal, fui deitar, Deus falou assim comigo, não, eu estou liberando essa palavra para a igreja. Ele falou, Renata, você não entendeu direito. Essa que eu te dei era para a igreja. Eu quero falar com aqueles que se dizem ser o meu povo. Eu quero falar com o meu povo, aquele que já faz parte do meu povo. Então, quando eu digo salvação, não pense em alguém que não conheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não é nesse sentido. Quando eu digo a palavra salvação, e ela é bem ampla, salvação significa redenção, remissão dos pecados, resgate. Salvação significa libertação. Então hoje eu quero enfatizar o significado da palavra salvação, né? Enfatizando, visando o significado libertação. Diga, salvação igual libertação. O mundo, nós seres humanos precisávamos ser livres
livres do domínio de Satanás, livres da prisão do pecado na nossa vida, livres do inferno e da morte, livres da condenação eterna. Sim ou não? Sim ou não? Foi por isso que Jesus veio, porque eu e você precisávamos ser, na palavra que eu quero enfatizar, nós precisávamos ser livres. Diga para o seu irmão, você precisa ser livre. Em Hebreus, vamos ler Hebreus 2, 14 e 15, diz assim: portanto, visto que os filhos, quer dizer, os filhos de Deus, são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição, quer dizer, Jesus participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. E libertasse, diga libertasse, aquele que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Diga assim: Jesus veio me libertar. Põe a mão no seu irmão com carinho, diga: Jesus veio te libertar do poder de Satanás, da condenação eterna e da escravidão do pecado. Jesus se entregou. Ele entregou o seu sangue, ele pagou um preço caríssimo para que você pudesse ser livre. E aí talvez você esteja fazendo uma pergunta aí: mas eu nem me sinto escravo, eu não me sinto preso, eu me sinto até livre. Alguém já fez essa pergunta para Jesus? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em João, capítulo 8, verso 31, a partir do 31 a 36. Os judeus eram o povo de Deus, sim ou não? Sim ou não? E nós estamos reunidos aqui como povo de Deus, sim ou não? Então, talvez como os judeus, você também esteja fazendo esta pergunta. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Quem crê em Jesus Cristo aqui? Que ele é Deus encarnado. Diga: Jesus Cristo é Deus encarnado. Amém. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles, esses judeus que haviam crido nele, responderam a Jesus: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Livre de quê? Jesus respondeu: eu digo a vocês a verdade. Diga: a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do diabo. Não importa se é do povo de Deus, se não é do povo de Deus. Não importa se um dia você entregou sua vida para Jesus, reconheceu Ele como Senhor e Salvador da sua vida, creu nele. Olha, não importa. Todo aquele que vive pecando vira para o seu irmão e diga: aquele que vive pecando é escravo do diabo. Está preso ao pecado. Quem entendeu? Queridos, todos nós nascemos em pecado, sim ou não? Então Adão pecou e essa natureza caída, não é? O pecado então entrou e assim todos os homens nasceram em pecado. O ser humano está preso ao pecado, sim ou não? Todos nós, antes de aceitarmos Jesus, estávamos sob o domínio do príncipe desse mundo, sim ou não? Sim ou não? E Jesus veio para libertar você. Então um dia você entregou a sua vida a Jesus como Senhor e seu Salvador. Mas eu quero dizer, você já saiu da escravidão? Talvez você tenha saído, tenha voltado. Nós vamos olhar daqui a pouco como isso acontece. Mas eu quero dizer, nessa noite, Jesus
quer que as cadeias caiam na sua vida. Ele quer libertar você. Ele quer libertar você. Agora eu vou contar uma história para você que está com essa pergunta ainda na sua cabeça. Mas livre de quê? Eu não me sinto escravo, eu não me sinto preso. Eu assisti um filme onde um homem tinha sequestrado uma adolescente e colocou ela em cativeiro. Então ela vivia em um cômodo só, embaixo da casa. Era um cômodo só, ali onde ela estava, ali tinha tudo que ela precisava. E ali ela engravidou, então o filho dela nasceu em... Vamos lá, eu gosto disso, eu gosto de interagir. Nasceu em... Muito bem. Então, ela não tinha nenhuma perspectiva de sair novamente para a sua liberdade. Então, ela não falou para o filho que eles estavam ali cativos. Então, o filho foi crescendo e ela foi falando assim, que aquilo ali era o mundo. Aquilo ali era tudo que existia. E que alguém vinha de algum lugar que esse menino não conhecia de vez em quando, que era esse homem, visitar eles. E esse menino nunca perguntava porque ele não tinha noção do que tinha do lado de fora. Ele nem sabia que existia um lado de fora, sei lá. Ele era muito pequeno. E ele foi crescendo e tudo aquilo, então ele não sabia que existia animais, árvores, vento, nunca tinha sentido, quem está entendendo? Rios, né? Ele não sabia nada disso. Ali, ele viveu em cativeiro. Quando ele chegou mais ou menos nos seus 10 anos de idade, a mãe entendeu que dava para ter uma situação e colocar esse menino para fora. Então ela armou com ele, olha, nós vamos fazer assim, 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 porque existe um mundo lá fora. Nós estamos presos aqui dentro. E ele não conseguia entender que ele estava preso. A mãe demorou um tempo para mostrar para ele que eles estavam presos. Ele teve que acreditar na mãe, embora ele não entendesse o cativeiro que se encontrava. Então, por obediência, ele fez o que a mãe pediu e conseguiu fugir. No que ele conseguiu fugir, ele percebeu o que era liberdade. E ele entendeu o cativeiro em que ele se encontrava. Moral da história aqui que eu quero trazer para vocês, que eu peguei desse filme. Ninguém reconhece o próprio cativeiro enquanto não conhece o que é liberdade. Quem entendeu? Enquanto você não sabe o que é liberdade, enquanto você nunca viveu uma liberdade, você não é capaz de reconhecer o cativeiro que se encontra. Você acha que está tudo bem, que a vida é isso mesmo que você está vivendo, que as coisas funcionam dessa forma que você está vivendo. Eu quero dizer para você, você não conhece que Jesus Cristo é o teu libertador. Você não conhece ainda essa liberdade plena que nós só temos em Cristo Jesus. Não se contente com o cativeiro. Eu tenho uma boa nova para você. Deus não te fez para você estar cativo. Então talvez agora o Espírito já comece a mostrar para você alguns desconfortos que você tem na vida e que você não consegue sair disso. As brigas da sua casa, por exemplo. Pastora, está lá, quando não sou eu que brigo com o marido, é o marido que briga comigo. Quando a gente não briga, é o filho que chega brigando. Querido, isso daí não é a liberdade que Cristo conquistou para você. Na liberdade que Ele conquistou para você, a paz. A paz. E talvez você está presa a brigas, a rixa, a facções, a dissensões. Talvez você esteja preso a fofoca, a mentira. Quando você menos percebe, se encontra mentindo. Talvez você está preso na área financeira, preso na área amorosa, afetiva. Você está enfermo, preso a uma enfermidade. Queridos, Jesus veio para te libertar. E Ele faz uma obra completa. Ele veio para te dar vida e vida abundante. Ele veio para nos tirar do cativeiro. Mas aquele que ainda não experimentou essa liberdade em Cristo, não é capaz de reconhecer o cativeiro que se encontra. E eu declaro em nome de Jesus que o Espírito de Deus vai mostrar para você hoje daquilo que você precisa ser livre. Jesus não faz a obra incompleta. E eu sinto tão forte isso do Espírito para falar para você. Deus não te quer preso a esse pecado. Deus não te quer preso a essa condição miserável que você está vivendo. Deus te fez livre. E Ele nos proporcionou essa liberdade através de Cristo Jesus. Vira para o seu irmão e diz assim: só em Jesus você encontra
liberdade. Vira para o outro e diga: só em Jesus você encontra liberdade. Eu quero fazer uma observação. Aconteceu nesse filme também, mas ao invés de explicar o que aconteceu, esse menino estranhou a liberdade, quis voltar, enfim, para o cativeiro. Mas vamos pensar no animal, porque o animal, a gente às vezes vê programa de TV e fica mais fácil de você entender isso. Talvez você já pode ter assistido algum programa que mostrou isso. Quando um animal nasce em cativeiro, ele nasceu em cativeiro. E aí alguém solta esse animal, o tigre, nasceu em cativeiro. Aí pegam esse tigre e soltam esse tigre lá no meio da mata. E deixa o tigre sozinho. O que acontece? Ou volta para o cativeiro. Sim ou não? Se estiver próximo, se ele conseguir o caminho, ele volta para o cativeiro. Porque ele não sabe viver em liberdade. Olha que coisa mais linda. Como Deus te ama tanto. Jesus veio para me colocar e para colocar você em liberdade. Mas ele sabia que nós não sabemos viver a liberdade. Então ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou clamar e o Pai vai enviar para vocês um ajudador, aleluia, e ele vos ensinará todas as coisas, ele vos lembrará tudo aquilo que eu disse a vocês. Quer dizer, ele vos lembrará a verdade, para que vocês, permanecendo na verdade, sejam verdadeiramente. Que lindo isso. Jesus veio, nos libertou, fez a obra completa. Mas ele sabe, o ser humano nasceu em cativeiro. Quando ele for posto em liberdade, é natural que ele volte ao cativeiro. Como o pastor me lembrou agora à tarde, não foi isso que aconteceu com o povo que foi livre do Egito? Qualquer problema que eles enfrentavam, qualquer coisinha, eles queriam voltar para onde? Para o Egito, onde eles eram escravos. Mas porque Deus sabia que nós não temos condição de vivermos sozinhos a nossa liberdade, Ele nos deu um ajudador. O Espírito Santo de Deus nos lembrará a verdade, toda a verdade, essa verdade que nos liberta, que é Cristo. Toda a palavra da verdade dita pela boca de Jesus, que é Ele mesmo, não é? Ele não é a palavra? O Espírito nos faz lembrar. O Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque mesmo sendo libertos por Ele, temos a nossa natureza carnal, porque ainda somos homens. Então Deus sabia, eles não vão vencer os seus próprios desejos e vão voltar a se colocar em jugo de escravidão. Onde está isso? Gálatas 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Vira para o seu irmão e fala assim: Jesus te chamou para a liberdade, te deixou um ajudador. Não volte para a escravidão. Mas talvez você já tenha voltado. Eu citei algumas coisas aqui, talvez você esteja pensando em outras. Pensamentos impuros que você acaba não resistindo e tendo em sua mente. Alguns atos de pecado que você não resistiu por não aceitar essa ajuda do Espírito Santo, por não se submeter ao Espírito Santo. Você deu vazão à sua carne, voltou à prática de pecado, e isso torna você escravo. Porque todo aquele que vive em pecado é escravo do diabo, do pecado. Mas Jesus veio libertar você. Os judeus se achavam, eles eram o povo de Deus, e não reconheciam que precisavam ser livres pela religiosidade, talvez, que é o que o pastor estava citando aqui.
Talvez a sua própria religiosidade é uma prisão em que você se colocou. E ela te prende para não viver a liberdade que Jesus conquistou para você. Mas Ele te amou. Ele te viu lá, nascendo do cativeiro, sobre o domínio do diabo. E Ele disse: eu vou entregar o meu único filho. Jesus veio então em forma de homem, morreu no nosso lugar, derramou o seu sangue para pagar o teu pecado, o meu pecado, e nos livrar do domínio das trevas, nos resgatar do reino das trevas e nos transportar para o reino do seu filho e do seu amor. Ele veio nos livrar do inferno e da morte. Ele veio nos colocar em liberdade. Esse é Jesus, a nossa liberdade, a minha liberdade, a tua liberdade. Não o rejeite. Não o rejeite. Não o rejeite. Ele veio para nos pôr em liberdade. Às vezes o rejeitamos porque nos colocamos novamente sobre a escravidão. No que é que você está preso? No que é que você está preso? Às vezes você está preso à mágoa, ao ressentimento, à falta de perdão. E eu quero dizer uma coisa para você: isso te torna novamente escravo do diabo. E Jesus veio para te pôr em liberdade. Sabe o que você tem que fazer com esse perdão? Com essa falta de perdão? Liberar perdão. Sabe o que você tem que fazer com essa mágoa, esse ressentimento? Entregar na cruz e dizer: eu libero. Eu libero da minha vida. Eu não vou ficar na prática do pecado, nessa raiz de amargura, porque eu não quero estar agora novamente sujeito à escravidão. O diabo não vai dominar a minha vida. Tem muita gente perecendo, enfermo, porque tem amargura no seu coração. E um dia você pode até ter conhecido a liberdade, mas alguém nessa trajetória, depois de você estar vivendo a liberdade, veio e feriu você. E aí você ressentiu, guardou, se feriu e se colocou novamente debaixo de escravidão. Hoje é o dia de você ser livre. Hoje é dia de você ser livre. Porque libertação você só encontra em Jesus. E o Espírito Santo estará ao teu lado sempre. Ele nunca te deixará só. Ele te ensina a viver no meio desse mundo mau e fazendo você permanecer em liberdade. Ele diz para você: olha, se você me permitir dominar, comandar, dirigir a sua vida, você não voltará a ser subjugado. Você não voltará a ser cativo do diabo. Mas nós precisamos entregar o domínio da nossa vida a Deus, deixarmos nos dirigir pelo Espírito Santo, que é o nosso ajudador, e deixarmos o nosso achômetro de lado. Feche seu olho. Eu sei que o Espírito está mostrando para você algumas áreas da sua vida e coisas que você se sente preso, cativo, que você entende que isso não é uma vida plena. Há algo amarrando a sua vida. E se você quer ser livre hoje, fique de pé agora aí no seu lugar. Se você entende que Jesus quer libertar você hoje, porque Ele não quer você escravo, Ele não quer você cativo. Ele quer que você conheça a verdadeira liberdade, a plena liberdade. Se você sente isso, está se colocando de pé, comece a orar no seu lugar. Comece a orar e comece a dizer: Jesus, eu não quero cativeiro, eu não quero estar preso. Espírito, me perdoa. Deus, me perdoa. Me perdoa por não ter ouvido o Espírito Santo.
E tem às vezes, aí você vai citando para ele o pecado que ele te mostrou. Talvez a rebeldia, talvez você caiu na fofoca de novo, na mentira, no adultério, na fornicação, na impureza, na imoralidade. Eu não sei aquilo que você voltou a se prender, mas eu sei que Ele é a nossa libertação. Ele é o Cristo, o único capaz de nos libertar. E essa é a verdade que te liberta. Essa é a primeira coisa que nós só encontramos em Jesus. Diga para o seu irmão aí do seu lado: salvação, liberdade é uma coisa que você só encontra em Jesus. E só desfruta se permanecer nele. Todo mundo entendeu bem? Diga amém. Quem se sente mais livre, mais leve, livre, faz assim, ó. Faz assim pro diabo ver. Diga: diabo, você me perdeu de novo. Diabo, você me perdeu de novo. Aleluia! 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 Oh, não se esqueça, o diabo te perdeu de novo, mas você vai precisar de um ajudador. Gruda nele. Gruda nele. Não deixe o seu amigo Espírito Santo por nada. E o que ele falar, você faz. E assim você vai permanecer livre. Não vos coloquei novamente sobre julgo de escravidão. Segunda coisa que nós só encontramos em Jesus. Diga: segunda coisa, plena satisfação. Vira para o seu irmão, então diga: você só encontra plena satisfação em Jesus. E só desfruta de plena satisfação se permanecer nele. Salmos 16, verso 11. Diz assim: presença gostosa de Deus nesse lugar, né? Oh, Jesus é bom. Tu me farás conhecer a verdade, a vereda, né? O caminho da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. A alegria plena é só na presença de Jesus. E a palavra alegria aqui, ela tem o sentido de satisfação. É um estado de alegria plena. É um estado de satisfação plena. Não é um momento de alegria. Quem está me entendendo? Então eu tenho um estado pleno de satisfação constante em Jesus Cristo. Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda situação. Então é uma alegria, é uma satisfação que não é circunstancial. Em Jesus nós temos essa alegria, essa satisfação plena, independente das circunstâncias. Em João 15, 9 a 11, dá uma olhadinha lá. Já está lá? 9 a 11, vamos lá. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Quer dizer, vocês precisam permanecer no amor. Como é que vocês vão permanecer no amor? Permanecendo nos mandamentos do Senhor, obedecendo a palavra de Deus. Assim como eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Eu estou dizendo essas coisas para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês, então a vossa alegria seja plena. Em outras palavras, se você permanecer, Jesus dizendo, se você permanecer em mim e eu permanecer em você, você vai ter alegria plena, porque eu sou a tua alegria. Você vai ter plena satisfação, porque só eu posso te satisfazer. Diga: Jesus é a fonte de plena satisfação. Todos nós, ou a maioria, conhecemos a história da mulher samaritana, né, naquele poço, conversando com Jesus, narrado em João capítulo 4. Jesus para e começa a conversar diante daquele poço,
Ele e aquela mulher começam a conversar então, ele pede água e ele vai trocando essa conversa, um diálogo com ela. Mas resumindo tudo, Jesus começa uma conversa com ela para que ela possa ver que ele não estava falando sobre uma sede natural ou sobre uma água natural, mas ele estava propondo para ela matar a sede eterna dela e uma água que vem, uma água viva, que só ele na verdade tem, porque ele é a fonte de água viva, ele é a fonte de vida. Então, parafraseando aqui, Jesus estava querendo se mostrar para aquela mulher: eu sou a fonte de plena satisfação para você. Só eu posso trazer essa plena satisfação que você procura. Então aquela mulher diz: me dá dessa água. E aí ele diz assim: ok, vai, busca o teu marido e vem. Ela diz: não tenho marido. Ele fala: muito bem, 5 você já teve, e o que você está agora não é teu marido. Se Jesus estava falando com ela sobre dar a ela aquilo que a preenchia, aquilo que ia satisfazê-la plenamente, constantemente, ele toca num ponto de insatisfação daquela mulher, sim ou não? Alguém que já tinha tido 5 maridos, era algo que ela estava procurando e ainda não tinha encontrado. Nós não sabemos as decepções dessa mulher. Dentro desses 5 maridos, nós não sabemos se ela ficou viúva alguma vez, ou se ela largou todos, ou se foi largada por todos. Nós só sabemos de uma coisa: ela teve 5. E agora o que ela estava não era marido. Ou ela estava em adultério, ou ela estava amaziada. Mas agora o que estava com ela não era marido dela. Ela já tinha entrado numa situação de desgosto, de desesperança, insatisfeita. Diga: insatisfeita. E Jesus está dizendo para ela: pois é, você não vai encontrar satisfação fora da minha presença. Plena satisfação só eu posso te dar. E eu pergunto para você: você é insatisfeito? Há uma insatisfação em você que você tenta preencher com coisas dessa vida? Eu quero dizer, tudo nessa vida passa. Você pode ficar feliz ou contente por algum motivo, em alguma circunstância. Por exemplo, você queria tanto um carro novo e tal, aí você compra o carro novo. Você fica satisfeito? Sim ou não? Sim ou não? Mas aí o carro deixa de ser novo. Passa o tempo, ou alguém risca esse carro aí no estacionamento da igreja. Não, aqui não, outra igreja. Aí acabou a satisfação. Sim ou não? Sim ou não? Você tem a satisfação, você é lá, 40 anos solteiro, aí aparece a namorada dos seus sonhos. É porque... Você se controlou, agora você controlou. Aí aparece lá, aí legal, beleza, ai que satisfação, que alegria. Aí ela desiste. Acabou a satisfação. Você encontra o emprego dos sonhos. Quem aqui está trabalhando no lugar que sempre quis trabalhar? Amém, glória a Deus. Os outros vão encontrar, tá? Vai orando. Aí você encontra o emprego dos sonhos. Que satisfação. Aí de repente o negócio começa a não ficar muito bom. Acabou a satisfação. Ou perdeu o emprego e acabou a satisfação. Queridos, tudo nessa vida passa e não te traz plena satisfação. A única fonte de satisfação plena é... Vira para o seu irmão e diga: a única fonte de satisfação plena é Jesus. Então por que você fica insatisfeito? Porque fica procurando satisfazer o seu coração em cisterna. Tem um pouquinho de água ali, mas dali não nasce água. Significa que um momento aquela água acaba, porque aquilo é cisterna, não é poço, não é fonte. Mas Jesus não é cisterna, Jesus é a fonte. Então não troque a fonte por cisterna. Agora eu quero deixar uma segunda dica para você. Jesus não é a fonte dos desejos. Jesus é a fonte de vida.
Então vira para outro irmão que esse já cansou de ouvir você. Pega um ouvido novo e diga assim: Jesus não é a fonte dos desejos. Ele é a fonte de vida. O problema é que nós estamos insatisfeitos é porque nós não encontramos o prazer nele, a fonte de vida que ele é. Queremos ficar que ele nos satisfaça os nossos desejos, né? Que ele nos favoreça somente. E não é assim que funciona. Aí você não é plenamente satisfeito, porque essa alegria plena é na presença dele. Você precisa apresentar para Jesus a sua fome. Você precisa apresentar para Jesus a sua sede. Você precisa ter fome e sede dele e não do que ele tem para dar. Quem está me entendendo? Porque é mais ou menos assim, ó. Eu sinto uma necessidade, aí eu vou na fonte do desejo e pego lá o que eu preciso. E aí eu saio, sim ou não? Porque é só uma fonte dos... Aí eu saio. Aí o que vai acontecer? Eu vou voltar a ter necessidade, ou da mesma coisa ou de outra coisa. Aí eu vou aonde? Essa alegria, essa satisfação não é constante. Porque eu me satisfaço, vou, ela acaba. Vou. Sim? Estão entendendo? Mas Jesus está dizendo, olha, não é isso. Eu estou dizendo para você que eu sou a fonte da sua plena satisfação. Então é o seguinte: vem e bebe de mim. E bebe de mim, porque eu permaneço em você. E do seu interior flui águas que eu derramo sobre você. E assim a gente fica assim, juntinho. Então você precisa ficar vindo, voltando. Vem e bebe de mim. E não do que eu dou a você somente. O problema é que em vez de ser a fonte de vida, aonde eu satisfaço aqui, ó, eu fico pedindo só favor. Ele se torna a fonte dos desejos. Aquela mulher precisou reconhecer que existia um vazio, que existia uma sede dentro dela, que coisas dessa vida não poderiam saciá-la. E em Salmos 107:9, põe lá, Salmo 107:9. Diz assim: porque ele sacia o sedento e satisfaz, diga, satisfaz plenamente o faminto. Se você quer ter plena satisfação, você precisa apresentar para Deus a sua fome e a sua sede dele. Aquela mulher apresentou a sede dela, então Jesus disse, então vem. E aquela mulher mudou. Ela foi tão plenamente satisfeita que ao sair daí ela foi na cidade e ela contou sobre ele. E havia uma satisfação agora naquela mulher que aquela cidade teve que reconhecer, porque diz que toda a cidade creu por aquilo que ela falou. Alguém já te tentou falar sobre um filme que nunca assistiu? Não consegue, né? Ele não vai dar detalhes, ele não consegue mostrar para você o que é bom. Algo que nunca experimentou, vai falar para você como é, não consegue. Mas aquela mulher tinha experimentado a água viva, a fonte que sacia eternamente, de plena satisfação. E ela vai e ela narra tudo que estava sentindo, tudo que aconteceu, tudo que ele falou. E por aquilo que ela demonstrava, eles creram no que ela falou e foram até Jesus. Quando você é plenamente saciado, você flui dele. Então quando você fala dele, ele flui através de você e vai despertando a sede nas outras pessoas. E essas pessoas são atraídas não a você, mas são atraídas à fonte. Porque o que aconteceu com a cidade? Eles foram se encontrar com Jesus, porque não é aquela mulher ou aquilo que ela falava que ia satisfazê-los, mas era só em Jesus. Então essa cidade creu no que ela falou, mas foram levados por aquilo, por despertar em si também a sede, foram levados até Jesus. Olha para mim, sabe por que você não consegue provocar essa necessidade das pessoas virem até Jesus? Porque você não tem tido plena satisfação nele. Então quando você vai falar dele, não flui ele para as pessoas. Não desperta nas pessoas a vontade de conhecê-lo, porque elas não veem ele em você. Não vem a plena satisfação que ele traz para você.
Mas quando Ele for a tua fonte de satisfação e você abrir tua boca no emprego, na sua casa, onde for, para falar dele, as pessoas vão sentir a fome, a sede que tem, a necessidade que tem para serem preenchidas somente por Ele e serão trazidas até Ele, porque foi o que aconteceu com essa cidade. Eles foram até Jesus e eles disseram: agora nós cremos não por aquilo que você falou, mas porque agora nós vimos dele mesmo. Quem está me entendendo? O que acontece conosco então? A nossa insatisfação existe porque você trocou a fonte. E aqui eu estou falando para os salvos, aqueles que já entregaram a vida para Jesus, já entenderam que Ele era a fonte da vida, mas você acabou trocando a fonte por cisterna. Está procurando saciar os seus prazeres em outras coisas, está procurando alegria em outra situação. E por isso sempre se decepciona. E por isso está frustrado. Mas eu quero te dizer, deixa a cisterna, volta para a fonte. Vira para o seu irmão e fala: deixa a cisterna, volta para a fonte. Ele vai saciar você. Não faça da fonte de vida fonte de desejos. Vira para outro irmão, porque esse daí também já cansou, e fala para o outro: não faça da fonte de vida fonte dos desejos. A palavra do Senhor diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quer dizer, se agrade dele e Ele vai ser a sua satisfação. Ele vai te dar a plena satisfação. Mas nós estamos procurando ser agradados por Ele, enquanto deveríamos nos agradar dele. Presta bem atenção por isso. Nós estamos insatisfeitos porque estamos tentando ser agradados por Ele, ao invés de nos agradar dele. E há uma diferença enorme nisso. É exatamente o que eu falei. Essa frase simboliza trocar a fonte de vida pela fonte dos desejos. Por isso você fica insatisfeito. E Jesus está chamando você agora. Vem para a fonte de vida. Mas você vai precisar mostrar fome e sede, porque Ele sacia o sedento, aquele que tem sede. Ele mata a fome do faminto. Então, se você não sente, se você não demonstra para Ele a fome que está, a sede que está, você não sente satisfação, porque nem você reconheceu. Quem está entendendo? Quando você reconhece, chega nessa fonte que te sacia, você entende o quanto está sendo saciado por Ele, sim ou não? Se você bebe água sem ter sede, só porque precisa, o médico mandou, sei lá, você sente aquela sensação de estar saciado, aquele contentamento. Não, mas você já acordou de madrugada com aquela sede, que você não queria levantar da cama e falou: não estou aguentando. Aí você vai, pega aquela água, não sei se geladinha, eu vou na geladinha, né? Não é bom, mas tudo bem. Você vai naquela água e bebe, aquilo não desce gostoso? É diferente ou não é? Não traz uma sensação de saciedade, uma sensação gostosa, sim ou não? Mas porque você reconheceu a sede. Então, quando você bebe, você entende que a sua sede está sendo suprida. Sabe por que o povo de Deus é insatisfeito? Porque não entende a fome e a sede que há em você de Deus e não das coisas que Ele te dá. Mas quando você entende a fome e a sede que há em você dele, da presença dele, então você vem para beber dele. E aí é saciado por Ele. Deixe as cisternas. O Espírito está falando para você agora: deixe as cisternas. Me veja como fonte de vida. Não me veja como fonte de desejos, dos desejos. E vem beber de mim. Feche seu olho. Aleluia. Essa fonte não se esgota. Você pode sempre experimentar, sempre desfrutar dessa fonte que satisfaz todo o tempo todo. Nós vamos para o terceiro ponto. Então eu quero que você pegue alguém que está do seu lado e expresse
ou para alguém, ou para o Senhor. Expresse o seu amor a Jesus agora. Você pode se abraçar alguém. Você pode dar um beijo para Jesus, fazer uma declaração bem alto. Eu não sei, mas rapidamente, 30 segundos, faça algo que demonstre a sua satisfação por Ele. Eu te amo. Eu te amo. Aleluia. 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 Pode sentar, vamos para o terceiro e último. Nessa noite, não é a última coisa que você encontra nele, mas nós vamos falar de 3 coisas e vamos para a terceira então. A primeira coisa que você só encontra em Jesus é salvação, que é ali. Então vamos falar só a libertação para você entender. Então a primeira coisa que você encontra em Jesus é. A segunda coisa que você só encontra em Jesus é. E a terceira coisa é. Só falou quem veio de manhã. Então vamos lá. Diga propósito. Diga mais alto, propósito. Salmo 139. Aleluia. Diga, minha vida tem propósito. Salmo 139. Versos 13 a 16. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Diga, eu sou especial e eu sou maravilhoso. Não, gente, faz cara de gente maravilhosa. Verdade, eu preciso acreditar na palavra. E o diabo que põe dúvida. Então você vai enfatizar. Porque olha aqui. Deixa eu só completar aqui, olha. Eu fui feito de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Então tem que falar isso com convicção. Diga, eu sou especial. Eu sou maravilhoso. Vira para quem está do seu lado com muito respeito e diga, você é especial. E você é maravilhoso. Digo isto com convicção. Oi? O pastor está falando para o jovem não aproveitar. Isso não é cantada. Agora é cantada gospel. O jovem chega com a Bíblia e diz o seguinte, quero dizer uma coisa para você. Você é especial, admirável. E digo isso com convicção. Aí se a menina corresponder, se ela achar, que isso? Não, eu estou só lendo a palavra. Brincadeira à parte, vamos voltar para o negócio. Você é admirável, você foi feito de forma maravilhosa, você é especial. Você é um plano de Deus, lindo. Olha aqui, 16, verso 15. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Aqui está querendo dizer que você tem propósito. Porque antes mesmo, enquanto você era um embrião, Deus estava te formando lá no ventre da sua mãe. Ele estava escrevendo os teus dias. Ele estava escrevendo o plano que Ele tinha para a tua vida. Ninguém nasceu sem propósito. Deus, quando fez qualquer ser humano, Ele estabeleceu um propósito para esse ser humano. Deus tem propósito para a tua vida. E esse propósito está escrito. Diga, esse propósito está escrito. E eu preciso conhecê-lo. Agora eu quero que você pense comigo. Quem melhor que o próprio inventor para explicar a utilidade da sua invenção? Existe alguém melhor? Não. Então quem melhor que o próprio Criador para explicar o propósito da sua criação? Tem muita gente querendo descobrir o propósito.
através de testes, cursos, e blá blá blá, e tá aí, rodando, trocando de profissão igual troca de roupa, né? E vai sem propósito. Por quê? Querido, você tem aquele que te fez, escreveu o teu propósito quando te fez, e você pode perguntar para ele, e ele te direciona, ele te fala e te direciona. Agora, olha que interessante, propósito, presta atenção, propósito não tem a ver com capacidade. Propósito tem a ver com identidade. Vamos repetir com seu irmão? Pastora, de novo, irmão, me ajuda, eu gosto. Então, vira para o seu irmão e diga, propósito não tem a ver com capacidade. Propósito tem a ver com identidade. O propósito está ligado a quem você é e não a capacidade que você tem, porque a capacidade ele já te deu, porque se ele estabeleceu o propósito, ele já fez de você alguém capaz, gente. E naquilo, aí ele deixou um limite de capacidade. Por quê? Porque daí você vai chegar no limite e vai falar, e agora eu preciso de algo mais. Aí ele vem com a graça. Aí ele fala, agora cumpre o propósito, agora você está pronto. Quem está entendendo? Ai, que Deus lindo! Ele te faz, fala, eu não vou fazer você para nada não. Porque eu não faço as coisas para nada. Vou escrever os teus dias, vou te dar propósito. Já vou te dar capacidade, dons naturais que vão contribuir para você cumprir o propósito que eu estou estabelecendo para você. E não vai chegar um tempo que você vai falar, Deus, eu não consigo. Você vai falar, agora eu te coloco graça. Agora eu derramo unção. Agora vai e cumpre o propósito. O problema é que a gente não tem senso de propósito. A gente não entende que vai prestar conta dos nossos dias para Deus. Aqui diz em Salmos que todos os teus dias foram escritos no livro dele. Em Apocalipse 20, diz que todos nós, né, estaremos diante do trono, no julgamento final, enfim. E aí diz então que os livros serão abertos, e o livro da vida. E ali estará o registro das nossas obras, significa aquilo que fizemos com a nossa vida. E então vamos receber o julgamento ou o galardão segundo as nossas obras. Sabe o que eu entendo aqui? Se eu tenho um registro do plano que ele tem para mim, quando eu me apresentar diante dele, eu tenho um registro original e aquilo que eu vivi. E será que ele vai poder olhar para mim e falar assim, servo bom, fiel, cumpriu o propósito, entra para o gozo do seu Senhor? Ou será que ele vai olhar e falar assim, servo mau, te dei talentos, te dei dons, te capacitei, te ungi, você não cumpriu, viveu a sua vida do jeito que você quis. Quem está entendendo? Que nós vamos prestar conta da vida que recebemos. Quando Deus soprou vida em você, Ele estabeleceu o propósito, você vai prestar conta desta vida sua aí. E você só tem uma vida para cumprir propósito. É agora ou nunca. É essa vida aí que você tem. Eu quero despertar em você hoje, não o medo, mas a responsabilidade de viver com propósito. Não dá para ir fazendo escolha na vida. Não dá para acordar achando que é um dia a mais na sua vida, porque todos os teus dias já foram escritos e eles correspondem a um grande propósito de Deus para você. Agora, existe gente que acha que está cumprindo um propósito, porque enfiou na cabeça que é aquilo que tem que fazer na vida, mas nunca ouviu do próprio Criador. Só para fazer aqui um paralelo, quando eu disse que ninguém melhor que o inventor para explicar a utilidade da sua invenção. Por exemplo, o inventor da lâmpada. Quem foi o inventor da lâmpada? Legal, que vocês sabem, beleza. Porque é assim, quando a gente... Alguém sabe. Bom, é o cara que inventou a lâmpada. Quando ele inventou a lâmpada, se ele falar, pô, inventei, agora ó, que descubram. Alguém ia conseguir fazer alguma coisa com aquilo? Aí você entra na casa de alguém, tem lá uma lâmpada, mas ela não está iluminando nada. Cortaram uma partinha dela, colocaram um gelzinho, colocaram uns enfeitezinhos, e ela está lá com o objeto do adorno. Bonitinho, mas aquilo ali é a função original?
Ela está cumprindo um propósito de adorno? De adorno está. Mas é o propósito pelo qual o inventor a inventou? Você pode fazer o que quiser com a lâmpada, mas quem inventou teve um propósito. Sim ou não? Mas e se ele não contasse? Nós não saberíamos usar direito. Então o inventor, ele quando inventa, quando cria, ele mesmo explica a sua criação, para que ela seja útil. Sim ou não? Então, se tem alguém interessado em contar para você o teu propósito, é o próprio Criador, querida. Ele não te fez para guardar segredo. Eu fiz você com propósito, mas eu não vou te contar. Vai vivendo, quem sabe você descobre. Imagina, quando ele fez você, fez com propósito, ele diz, olha, vem para mim agora. E eu conduzo, a Bíblia diz que Deus conduz os passos do homem bom. Ele é a lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Ele vai dizendo, olha, vem porque eu vou te conduzir ao propósito. Vem viver comigo, vem viver para mim, permanece em mim. E eu vou te conduzir ao propósito. Às vezes ele pode te revelar o propósito, ele pode te chamar para as missões, pode dizer que você vai ser um governador, enfim, ele pode te revelar um propósito específico, ou ele pode te conduzir dia a dia ao propósito, mas você só vai cumprir se estiver nele. Você só descobre nele e só consegue concluir nele. Agora, você pode estar confuso, achando que está cumprindo um propósito, como Paulo, por exemplo, enquanto era Saulo. Saulo tinha um propósito, sim ou não? Sim, qual que era o propósito de Saulo? Perseguir os cristãos, acabar com tudo, matar. Nós vamos matar os cristãos. Então ele, para proteger o judaísmo, proteger a religião, proteger aquilo que ele achava que era o certo, em nome de Deus, ele estava indo e matando os cristãos, sim ou não? Então ele tinha um propósito, mas era o propósito de Deus para a vida dele? Era o propósito que Deus escreveu quando criou? Então ele descobre o verdadeiro propósito quando ele se encontra com. Por isso você só descobre o propósito em Jesus. Quando ele estava indo para Damasco, Jesus então se encontra com ele no meio do caminho, uma grande luz, e ele escuta a voz, enfim, tem toda aquela narrativa, e ele diz, quem és tu? E aí ele escuta, eu sou Jesus, a quem você persegue. Ali ele entendeu que estava no propósito errado. Talvez você está precisando escutar primeiro de Deus que está no propósito errado, que você escolheu aí um propósito para a sua vida e tem andado nisso, mas não foi para isso que Deus te fez. Mas Deus é tão amoroso que Ele te conduz. Então quando Ele conhece esse Jesus a quem Ele achava que conhecia, mas quando Ele conhece de verdade, e ele é mandado então esperar num lugar, numa cidade, até que Ananias pudesse chegar até ele e falar de Jesus para ele, enfim. Ele vai, espera, e quando esse homem, Deus fala com esse homem lá, vai lá, porque Saulo está te esperando. E isso, diz, não, esse daí, Atos 9, esse daí mata os cristãos. E aí o que Deus diz? Ele é um instrumento útil para mim. Ele ainda nem tinha começado o propósito correto. Quem está me entendendo? E Deus diz para ele assim, olha, não, ele é um instrumento útil para mim, eu vou usá-lo. Por quê? Porque Deus tinha um propósito original e sabia que agora aquele homem ia aceitar o propósito original, ia entrar no propósito certo, e ele ia cumprir o propósito pelo qual ele foi criado. E foi exatamente isso que aconteceu. Paulo então se rende a isso e começa a sua carreira, o seu propósito. E quando ele está quase terminando os seus dias, ele fala aquilo que o meu coração queima em pensar, aquilo que eu gostaria de falar da presença de Jesus quando os livros forem abertos. Completei a carreira, cumpri o propósito, corri a corrida que me foi proposta, eu guardei a fé, cumpri o propósito.
Paulo teve esse senso, por conhecer o propósito, por ouvir do próprio Criador qual o propósito para a vida dele. Ele considerou tudo como perca. Ele perdeu tudo. De perseguidor passou a ser perseguido. Mas ele disse assim: olha, eu cumpri o propósito. Eu não sei qual o propósito que você escolheu para a sua vida, mas eu sei que Deus, quando te fez, determinou um propósito para a sua vida. E é este que Ele quer que você viva. E se você estiver vivendo o propósito errado, deixe Ele te redirecionar. E se você estiver vivendo sem propósito, vem buscar nele o propósito para a tua vida. Não vai vivendo a vida esperando, não vai vivendo de qualquer forma, porque você vai prestar conta de cada dia para Deus, a forma que tem vivido essa vida. Isso é muito sério. Mas é tão lindo saber que Ele me fez para ser útil, que Ele me fez com propósito. Vira para o irmão que está do seu lado e diga assim: você tem propósito. Vira para outro e diga: você tem propósito. Eu quero dizer algo muito sério. Você pode negligenciar o propósito, mas não pode mudá-lo. Então, para enfatizar bem, vira para outra pessoa que não é aquela que você falou agora, mas eu já falei para duas, então fala para outra, fala para de trás e diga assim: você pode negligenciar o propósito, mas não pode mudá-lo. Olha para mim, Deus não tem propósito B. Deus não tem plano B para você. Quando Ele te fez, Ele determinou um propósito e é aquele que você tem que cumprir. Ou você cumpre ele ou você não cumpre o propósito. Quem entendeu? Não tem jeito de dar um jeitinho. Você não muda propósito. Deus tinha um propósito na vida de Saul a ungí-lo rei? Sim ou não? Deus tinha um propósito na vida de Davi a ungí-lo rei? Você acha que para Davi chegar a ser rei, Saul precisava mesmo ter se rebelado, ter pecado, ter perdido o reino, ter saído dele o Espírito de Deus, enfim, ter cometido tudo que cometeu? Você acha que precisava? Você não acha que ele podia ter cumprido o propósito até o tempo determinado e de repente poderia ter morrido de velhice, qualquer coisa, até que Davi chegasse no tempo certo? Sim ou não? Pensa comigo que sim? Eu acho que sim. Mas Saul ignorou o propósito. Ele até começou, olha aqui a diferença. Paulo estava no propósito errado e foi redirecionado, sim ou não? Saul vai para o propósito certo e sai do propósito no meio do caminho. Esse é um outro erro que você não pode cometer. Você pode até ter começado a andar no propósito, mas você não pode se desviar dele no meio do caminho. Você precisa permanecer até completar a carreira, até cumprir o propósito. Quem entendeu? Então não faça como Saul. Não desista dos planos de Deus para a sua vida. Cumpra-os, porque é a melhor coisa para você. Eu quero terminar essa palavra e esse momento. Nós fizemos os tempos em cada uma dessas coisas para você não confundir no final. E agora eu quero convidar você a vir conversar com o seu Criador. Se você sabe qual é o seu propósito, diz para Ele: olha, me conduz sempre e não me permite sair do propósito que o Senhor me revelou, que o Senhor já tem me mostrado. Se você ainda desconhece o propósito, você precisa chegar para o teu Criador e dizer: meu Criador, eu não quero viver uma vida inútil, porque o Senhor não me fez para ser inútil. O Senhor me fez para ser um instrumento útil. E eu quero ser dirigido por Ti. Eu quero ouvir de Ti todos os dias como eu devo viver e ir cumprindo o meu propósito. Eu quero Te agradar. Eu quero chegar na eternidade diante do trono, onde quando os livros forem abertos, olhar nos Teus olhos, dizer: eu cumpri o meu propósito, e ouvir de Ti: sim, servo bom, fiel. Você foi fiel nos pequenos propósitos que eu coloquei na sua vida. Vem, eu vou te colocar sobre muito.
8. Entra para o gozo do teu Senhor. Mas para isso, você precisa ter a responsabilidade de viver com propósito. Então eu quero que você feche seu olho agora. E assim também nós vamos terminar. Se você quer se colocar hoje diante de Deus, não mais para viver aquilo que você escolhe, o Ministério de Louvor pode subir. Não mais para viver aquilo que você determinou, aquilo que você planejou, aquilo que você está escolhendo. Mas se você abre mão de tudo, você abre mão de tudo que planejou, isso não está querendo dizer que você não vai, que está certo ou que está errado, mas que você não se segura em nada, que você quer dizer para o seu Criador: olha, eu quero cumprir o propósito que o Senhor determinou no dia que me formou. Eu quero cumprir, viver os meus dias da forma que o Senhor já determinou antes mesmo deles existirem. Eu quero me colocar diante do Senhor, eu quero me entregar nas tuas mãos, eu quero deixar o controle da minha vida, e eu quero dar o controle da minha vida para o Senhor. Vem, controla, vem, me conduz. Se você tem essa vontade, se coloca de pé. E se você precisa buscar de Deus o conhecimento do seu propósito, se você ainda não se sente caminhando rumo ao seu propósito, você também pode vir aqui para frente, porque isso é especial. Se você entende o seu propósito, fique no seu lugar e nós vamos nos entregar assim na mão do Senhor. Mas você que não entende ainda um propósito, que você ainda está perdido, não está sabendo se está caminhando corretamente, vem aqui, vem se entregar na mão do Criador, vem conversar com Ele. Faz desse lugar um lugar de conversa entre você e Ele. Vai ter lugar para você. Por isso, quando você vier, vem chegando bem para frente, porque eu sei que existem muitas pessoas aqui que estão descobrindo hoje que quando Deus te fez, Ele escreveu a sua vida. E eu não quero colocar medo em você ao dizer que você vai prestar conta dos teus dias, mas eu quero trazer alegria ao teu coração ao dizer: você pode cumprir o propósito, porque não tem a ver com a sua capacidade, tem a ver com a sua identidade. Então, se você está aqui na frente, comece a orar ao Senhor. E se você está aí no seu lugar e sente o impulso do Espírito, eu não estou falando só sobre ter aceitado Jesus, mas eu estou falando sobre caminhar para cumprir um propósito. O propósito que Ele determinou para a sua vida. Se você sente necessidade de ser conduzido, se você sente necessidade disso, e se o Espírito está dizendo isso para você, corre aqui para frente, mas vem mesmo, vem, se entrega o controle da tua vida, entrega os teus desejos. Todos nós nesse lugar, que vocês que se levantaram, estão entregando o controle da sua vida a Jesus. Levante a sua mão bem alto. Você pode começar a orar enquanto cantamos isso. Depois nós vamos cantar junto. Mas agora eu quero que você ore. Fale com o Criador. Fale com Deus. Fala: olha, eu sei, eu reconheço que o Senhor me fez. Eu reconheço que o Senhor me fez com propósito, papai. Eu reconheço que o Senhor me fez com propósito. Eu te agradeço por estar me conduzindo a esse propósito. Mas eu clamo pela minha vida hoje. Eu não quero me perder no propósito. Nesta caminhada, neste propósito, eu quero manter os meus olhos fixos em Ti. E no dia em que eu prestarei contas diante do Senhor com o que fiz da minha vida, Deus, ajuda-me. Eu te amo, Senhor. Eu quero te agradar. E eu sei que eu te agradarei se eu cumprir o propósito pelo qual o Senhor me fez. Você é livre para orar como quer. Enquanto cantamos, você ora ao Senhor.